Ó, aqui a gente vai condensar um monte de coisa que Titia já falou em outros vídeos. Então, quando você for assistindo, você vai clicando pra ir acompanhando os outros vídeos, tá bom? Então, vamos lá, vem cá, tia. Olá, Sinners! Meu nome é Alessandra, a biblioteca está aberta e hoje nós vamos fazer uma revisão da história da sexualidade. Nós vamos passar por Grécia, vamos passar por Roma, vamos passar pelo cristianismo, chegar aqui na realidade atual, falar de farmacopornopolítica, trabalhar ali o século XX que teve um monte de mudança e entender um pouco desse panorama geral da história da sexualidade, especialmente baseando a gente no Foucault e no Preciado, beleza? Então vamos lá, vamos começar lá com a sexualidade grega. A sexualidade grega, embora muitas pessoas achem que era tipo assim, ah, não, os homens tudo se pegavam, tava tudo bem ser gay na Grécia Antiga e tal, beleza? Não é bem por aí não, tá? É bem mais complexo que isso, e a gente inclusive não pode falar que os homens eram gays na Grécia Antiga, tá? Porque o homossexual só vai surgir no século XIX, mas a gente chega aí daqui a pouco. Então vamos falar da sexualidade grega. O que acontecia? Primeiramente, a gente tem que conceber a ideia de que é uma realidade completamente diferente da nossa. Né? E a gente não pode analisar uma sociedade antiga com as nossas perspectivas, com as nossas palavras, com as nossas leituras. A gente tem que entender quais eram os modos de funcionamento daquele povo. Essa mecha aqui tá me estressando uma quantidade, se vocês soubessem. Então, o que acontecia na Grécia? Bom, a gente vai focar aqui especialmente em Atenas. A gente tinha uma relação de não monogamia masculina para monogamia feminina. O que isso queria dizer? As esposas deviam monogamia aos homens, enquanto os homens não deviam monogamia às suas esposas. Até porque era altamente comum que os homens tivessem relações entre si e que, inclusive, se criasse relações amorosas e afetivas ali entre alguns homens. De novo, cada cidade-estado tinha o seu próprio sistema de regulação de gênero, né, e de sexualidade. E a gente não pode conceber a Grécia Antiga como se fosse algo único, como se tudo acontecesse da mesma forma. Mas se a gente pensa, por exemplo, na Ilíada, e a gente tem Patroclo e Aquiles. Patroclo e Aquiles eram claramente um casal, e os filhos vão colocar como primos, eles eram claramente um casal, e o Aquiles era passiva, tá? E a gente tem um lugar de tipo assim, então dois soldados que tinham relações entre si, isso acontecia em todos os lugares? Não, mas acontecia em alguns. Entre os povos espartanos, eram muito comuns que houvessem grandes orgias entre os homens antes das guerras, porque isso fazia bem. A gente também tem que pensar na ideia de que se eu estou indo pra guerra e a pessoa do meu lado é meu amigo, eu vou tentar evitar que ele morra. Mas se eu tô indo pra guerra e a pessoa do meu lado é a pessoa por quem eu sou apaixonado, aí o rolê já é outro. Na Grécia, a gente também tinha um outro tipo de pensamento, que era a ideia de não se render aos prazeres, né? Não render à gula, não render ao orgasmo. Então a gente tinha algumas concepções filosóficas de restrição de prazeres. Mas essas restrições de prazeres, que às vezes segmentavam prazer para algo reprodutivo, não tinham em si nenhuma construção de prazer heterossexual, nenhuma construção de heterossexualidade, até porque a heterossexualidade vai chegar quase no século XX, né? Mas eram formas de entender a sexualidade diferentes. E lá também tinha o que a gente chamava de pederastia. O que era a pederastia? Era essa ideia de que homens mais velhos, filósofos e tal, eles pegavam os filhos das pessoas da cidade, né, dos cidadãos, e educavam esses filhos na filosofia, na matemática, na música e tal. E um desses tipos de educação era a educação sexual. Então esses homens mais velhos mantinham relações sexuais com os homens mais novos. Aí você vai falar, ah, tia Edson, então é a mesma coisa que pedo? Não, amor. Porque a ideia que a gente tem hoje de pedo é muito associada a uma ideia de infância que é muito recente. É o que eu tava falando no início do vídeo, né? Que a gente não pode ser teleológico, a gente não pode usar o que a gente entende hoje como infância e aplicar aquela realidade. Até porque, não, a gente não pode envolver nada de sexual em crianças de 14 anos. Gente, crianças de 14 anos já se masturbam há sei lá quantos anos, sabe? Deixa eu contar um segredo, vamos parar de ser hipócrita. Então, a relação de pederastia era uma relação normal e concretizada na Grécia entre homens. E aí o que acontecia? Existia uma definição e um limite, que era o homem mais velho deveria ser ativo e o homem mais novo deveria ser passivo.
Por quê? Porque um homem não deveria se entregar para outro homem após ter barba. Então a gente tinha essa definição. E ainda tinha a ideia de que o novinho não deveria se entregar de bom grado, só aceitar. Deveria haver um processo de conquista e um processo de sedução. Isso fazia parte da cultura grega. Então, beleza, a gente tem essas sistematizações e esses modos de compreender a realidade. E aí é muito interessante a gente pensar no Alexandre o Grande, porque ele era meio menosprezado por algumas pessoas, apesar de ser um grande imperador. E não é porque ele tinha relação com outros homens, é porque ele era passivo. Adoro, Alexandre o Grande é passivona, bottom pride, é isso. E aí, beleza, isso vai começar a mudar na Roma. E aí você vai falar, tchê, é por causa do cristianismo? Não. O cristianismo vai fazer muita coisa ruim, mas essa ainda não é uma delas. O que vai acontecer na Roma é, a gente vai criar uma ideia de monogamia, na qual o marido deve monogamia à sua esposa. Por quê? Porque na Grécia Antiga, a esposa era o elemento reprodutor. Né? A gente precisava que ela fosse monogâmica para com o marido, embora, claro, a gente tivesse mulheres que tinham relações com outras mulheres, Safo de Lesbos, né? A ilha de Lesbos inteira, beleza. Mas essa monogamia para com o marido derivava da ideia de procriação, de os filhos dessa mulher precisam ser filhos do marido, porque são herdeiros e tal, beleza, show. Na Roma, esse pensamento vai mudar um pouco, porque vai começar a ir para o lado de, não, nós somos um casal e nós devemos criar uma vida juntos. E para que nós possamos criar uma vida juntos bem, se você me deve monogamia, eu também te devo monogamia. Então a gente começa a cristalizar uma ideia monogâmica que perdura até o dia de hoje, de restrição sexual para um casal romântico, né? Essa ideia de necessidade de atrelar o sexo ao romantismo. E isso indiretamente impacta, lógico, o amor entre homens, porque se necessitava da reprodução, porque se necessitava de herdeiros, ainda estamos falando de um império, e o amor entre homens vai começar a desaparecer, embora a gente saiba que ele nunca some, né? Nunca, não existe uma época no mundo em que não tenha havido amor entre pessoas do mesmo sexo. Inclusive tem um vídeo aqui no canal sobre o primeiro livro da humanidade, que é a Epopeia de Gilgamesh, em que eu trabalho com o amor entre o Enkidu e o outro, cujo nome não me lembro agora. Mas beleza, volta. E aí, a gente começa a criar uma monogamia. E o que vai acontecer em Roma? E isso aí sim vai chegar ao cristianismo. E aí, qual que é o grande problema do cristianismo? O cristianismo vai trazer consigo a ideia de pecado. O pecado não existia antes. Agora você pode ser punido pela eternidade pelos seus erros. E com o cristianismo e o advento do pecado, vai surgir uma outra coisa que também é muito importante, que é Deus. Por que que esse Deus é tão importante? Porque agora você está sendo vigiado. E você está sendo vigiado o tempo inteiro. Você não pode fazer nada de errado porque Deus está vendo. Então e é importante a gente entender que esse Deus está vendo é um eco da própria psique da pessoa. Porque se eu conto pro Joãozinho que Deus está observando todas as ações dele, o Joãozinho começa a observar o próprio Joãozinho o tempo inteiro, com medo do que Deus vai estar vendo. Entendeu como funciona esse jogo psicológico? É esse o problema. É a ideia de inventar esse Deus que vai te observar para que você se observe o tempo inteiro. E nenhuma ação foge aos olhos de si mesmo, que é aos olhos de Deus. E aí você vai falar, ué, mas se o Deus está lá só para ser os meus próprios olhos, então ele não tem função nenhuma. Mas qual é o problema? Que junto com isso tudo vem o processo de confissão. As confissões da carne vêm atreladas a isso, porque agora você está se observando o tempo inteiro, porque Deus está te vigiando, e se você faz qualquer coisa de errado, você precisa confessar. Então você precisa passar esse pecado para alguém, não é mais algo que você pode guardar. E isso vai claramente afetar toda a sexualidade, né? Isso vai afetar os modos como as pessoas inclusive se masturbavam, inclusive entendiam o próprio sexo. E aí a gente vai regimentar a sexualidade para esse lugar caseiro, entre marido e mulher, em penetração vaginal, para que se crie filhos. Por quê? Porque a gente vai ter a censura da masturbação, a censura do sexo oral e a censura da sodomia. E aí é importante a gente trabalhar com essa palavra, que é a sodomia. Por quê?
Porque vem desse mito de Sodoma e Gomorra, né? Que na verdade, se você olhar na Bíblia, era sobre uma cidade em que as pessoas eram super unwelcoming, eu sempre esqueço como fala isso em português, mas tipo assim, elas não recebiam bem forasteiros e tal, e aí tem anjos que vão lá, e aí o pai oferece as próprias filhas como prostitutas, então tipo assim, não tinha nada de homossexual na Sodoma. Mas cria-se essa ideia de que Sodoma e Gomorra foram destruídas por Deus por serem cidades homossexuais. A palavra homossexual vai aparecer na Bíblia pela primeira vez em 1968 no erro de tradução, tá? Um erro de tradução, vírgula, numa tradução completamente ideológica que queria condenar a homossexualidade a partir de uma leitura bíblica, tá? Beleza, vai volta. Então, o que vai ser a sodomia? Essa relação entre homens? O termo sodomia vem para se referir ao sexo anal, inclusive com mulheres. Então, mulheres poderiam ser sodomizadas, ou seja, vítimas de sodomia. O crime, né, quero dizer, antes estava falando de inquisição, né, o pecado, não era ter relação com uma pessoa do mesmo sexo, era ter uma relação anal, que é uma relação proibida pela sexualidade religiosa. Né? Então a gente cria essa figura do sodomita. E essa figura do sodomita como pessoa que realiza uma ação sexual é muito importante quando a gente chega no século XIX. Mas vamos com calma. Aí beleza. Aí a gente vai chegar ali numa sociedade moderna e o Foucault vai falar que a era vitoriana é uma era que se consolidou como tipo assim, nós não falamos de sexo, nós não tratamos de sexo, não se fala de sexo aqui, beleza e tal. Só que, na verdade, a sexualidade não era um modo repressivo. Ele era um modo de criação. Ou seja, as maneiras como a sexualidade era oprimida, na verdade, criavam formas dessa sexualidade existir. Não existe uma repressão que não seja necessariamente elaboradora de novas formas de existência. Fez sentido? Tipo assim, por mais que a gente oprima esse lugar da sexualidade e a gente jogue aí para o silêncio, esse silêncio vai ecoar de alguma forma e criar outros modos de sexualidade. E assim a gente começa uma criação da sexualidade moderna. E o Foucault vai falar que nós somos os novos vitorianos, né? Que nós persistimos com esse lugar de silêncio sexual até no século XIX, que é onde vai surgir o homossexual. E o que quer dizer surgir o homossexual? Tia Alice, mas sempre teve homossexual. Não, vamos entender o que significa esse sintagma, o que é o homossexual. O homossexual vai passar a ser um sujeito, ou seja, o Foucault vai falar que é uma androginia da alma, né? E o que isso quer dizer? Que tudo sobre a existência daquela pessoa vai ter alguma associação com a sua sexualidade. Ele é um sujeito homossexual. Isso nunca aconteceu antes. Antes a gente tinha o sodomita. O que eu falei que era o sodomita? O sodomita é o que faz. O sexo era algo que se faz, não algo que se é. No século XIX, a sexualidade se torna algo que se é. A gente vira um sujeito. E é esse sujeito que vai ser condenado a, por exemplo, os hospícios, a ser tratado, a ser curado. É por isso que hoje em dia a gente fala de criança viada, de olhar pra criança e falar, aquele ali vai ser gay. Por quê? Porque ser gay já não tem nada a ver com a maneira como você tem relações sexuais. Então, a senhorita Bira tem um vídeo que ela fala disso, eu sou gay, adoro pegar hétero e tal. Mas se te pega não é hétero. É sim. É sim, a pessoa continua existindo enquanto é heterossexual. A vida dela é regimentada por um sistema heterossexual. Ela é lida, entendida e vive a vida como uma pessoa heterossexual. Então não importa se ela pega viado escondido. Isso não significa nada para a existência subjetiva dela. E a sexualidade é uma existência subjetiva e não uma existência ativa. Então vamos lá. A gente vai ter essa construção do homossexual e necessariamente se a gente cria o homossexual, a gente precisa criar o heterossexual, né? E aí é muito interessante entender que esse sintagma heterossexual, originalmente, é utilizado para se falar de uma doença. Ele era associado à ideia de histeria. Eram essas pessoas que queriam transar muito, muito, muito com pessoas do outro sexo. Esses eram os heterossexuais, eles também eram depravados, eles também deveriam ser jogados no hospício. É com o tempo que o termo heterossexual vai ganhar esse lugar político e esse lugar de existência. Porque a heterossexualidade,
ela não pode ser lida apenas como uma ação. Ela tem que ser lida como um modo de organização da vida, né? Por exemplo, o homem tá lá jogando bola enquanto a família tá assistindo. A família, noite de Natal, a família tá assistindo. Noite de Natal, eu peguei pesado, né? Final de semana juntamos a família tá lá assistindo o jogo de futebol. Os homens estão assistindo o jogo de futebol, as mulheres estão fofocando na cozinha. Esse é regime heterossexual. É uma divisão binária de gêneros, faz parte do regime político. Quando a gente vê que um menino tá ficando afeminado, o que a gente faz? Coloca ele pra jogar bola. Por quê? Porque jogar bola é coisa de menino. É um sistema de regulação comportamental e não sexual. Entendeu? Como a gente controla a sexualidade por comportamento e por expressão e não por ação necessariamente sexual. E é por isso que quando a gente fala, viado, mas pega hétero, então o cara continua sendo hétero, continua. Continua, porque a existência não está regulamentada pela ação sexual de fato. O que você menos faz de homossexual enquanto homossexual é transar, sabe? É todo o resto da sua vida que está sendo regularizado por esse sistema. Então é isso que acontece com a construção do homossexual e do regime heterossexual no século XIX. E isso vai perpetuar até hoje, né? A gente vive um sistema claramente heterossexual. E aí a luta pela emancipação feminina no século XX, por exemplo, vai chegar a um ponto em que estudiosos, especialmente da crítica lésbica, vão falar: oi, parte da briga feminista precisa ser de destruir a heterossexualidade, porque a heterossexualidade necessariamente regula um regime em que a mulher está oprimida pelo homem. A gente precisa desmantelar isso. Não é destruir a heterossexualidade enquanto identidade, né? Não vamos ser identitarista, mas é destruir a heterossexualidade enquanto regime político. Isso é parte necessária da luta feminista. E aí, finalmente, a gente vai chegar em um momento em que esses corpos e esses sexos estão criando uma forma de existir molecular, que é o que a gente falou no último vídeo, que é fármaco-pornografia, que é o quê? Essas existências sexuais e esses regimes de regulação de gênero já se converteram em materiais farmacológicos. Então a gente já tem a mulher criada por estrógeno, o homem criado por testosterona, a ereção criada por Viagra, a penetração criada por dildos, os objetos, os jogos, as masturbações, a pornografia. Então toda a sexualidade já está perdendo um pouco do seu lugar corporal e humano e se tornando algo quase que robótico e construído também a nível molecular e bioquímico, né? E aí, finalmente, porque é importante a gente falar de... Sim, gente, eu tô muito aqui entretida com a minha peruca, tá? Perdão. De novas formas de existência, o Paul Preciado vai escrever um texto que chama Multidões Queer, em que ele vai falar, beleza, e agora? Vamos imaginar o futuro, né? A gente vai falar daqui a pouco sobre, no próximo vídeo, sobre novas formas de imaginar o futuro e contraprodução. E imaginemos multidões queer. Ou seja, a gente rompe esse monte de identidade, inventaram um monte de identidade. Agora tem gay, tem lésbica, tem bi, tem pan, tem não binário, tem... Vamos destruir isso tudo. A gente cria esse grupo de pessoas, que na verdade é uma multidão, e é uma multidão queer, e essa multidão queer tem uma existência política e não identitária. E a partir dessa existência política, essa multidão pode brigar com a heterossexualidade a nível político e desconstruir a heterossexualidade. Então é uma forma de pensar como poderia ser um futuro dessa história da heterossexualidade. Então beleza, fizemos aqui uma percorrida enorme sobre a história da sexualidade, falamos de um monte de coisa. Se vocês tiverem alguma dúvida, coloca aqui embaixo que a Titi responde. Lembrando que a gente tem outros vídeos aqui no canal, eu coloquei a maioria aqui em cima, nunca sei de que lado que é. E aí vocês podem assistir lá também para ter mais informações mais específicas sobre os temas, tá bom? Então beijinho. Vejo vocês vídeo que vem pra gente falar de linguagem neutra e contraprodução. Então vamos lá. Beijo.